Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Começa a chover. Gabriela recebe uma mensagem de Andréia dizendo que já chegou na Holanda. Por telefone, Helena diz à irmã que passou sua terrível lua de mel no hotel da Holanda e que foi horrível. Ernesto ouve. Gabriela e Irene se assustam ao ouvir um barulho na casa. Ernesto se recorda das palavras de Helena sobre a lua de mel. Helena aparece ali e Ernesto pergunta com quem ela estava falando. Helena diz que estava falando com Gabriela. Ernesto insulta Pedro por pensamento. Gabriela assusta Irene. Ernesto diz a Helena que a ama e tenta se envolver com ela. Ernesto tenta se envolver com Helena à força. Helena se recusa a ficar com ele e diz que vai dormir em outro quarto. Ernesto fica furioso. Pedro pensa em Helena. Gabriela está enviando uma mensagem a Samuel quando ouvem novamente barulhos estranhos na mansão Vila Senhor. Irene e Gabriela estão assustadas. Helena dormiu com Nicolas. Gabriela e Irene dormiram juntas com medo. Gabriela encontra uma foto de Ernesto no quarto de Irene e a questiona. Irene diz a Gabriela que ela e Ernesto eram amigos antes dele conhecer Helena. Pedro colocará seu carro à venda para pagar Nelson. Ernesto está furioso e desconta seu ódio nos empregados. Nelson demite Domingo e diz que tudo que lembra o filho dele quer fora de sua vida. Nelson insulta Pedro e Domingo defende o filho. Domingo diz a Nelson que vai ir, porém vai cobrar todos os anos que trabalhou na mecânica. A empregada dos Vila Senhor se demite com medo dos barulhos da casa. Domingo e sua equipe de trabalho se despedem. Augusto diz a Nelson que ele não pode descartar alguém que deu sua alma pela mecânica. Nelson diz que depois do que Pedro fez a sua filha, não quer saber nada dos Garridos. Nelson manda a Rosa arrumar as coisas de Pedro. Ernesto liga para Helena e ela não atende. Gabriela diz a Samuel que tem que colocar câmeras de segurança em sua casa, pois ela e Irene têm escutado barulhos estranhos na noite. Domingo diz a Pedro que Nelson demitiu ele. Pedro diz que Nelson não pode se desfazer dele assim, pois não tem nada a ver com ele. Gabriela pergunta a Samuel como está Pedro. Samuel diz a Gabriela que ele está mal pelo que fez, mas não arrependido. Pedro liga para Samuel e diz que Nelson demitiu o pai deles, da mecânica. Samuel diz a Gabriela sobre a situação. Esther descobre que Nelson demitiu Domingo. Pedro enfrenta Nelson e diz que seu pai não teve nada a ver com a decisão dele. Pedro diz a Nelson que seu pai foi quem levantou a mecânica dele. Nelson diz que sim, o pai do miserável que magoou sua filha. Nelson expulsa Pedro da mecânica e o demite. Jaime se oferece para ser o chefe dos mecânicos da mecânica turbina. Nelson humilha Jaime e diz que ele não aguenta nem sequer seu trabalho, muito menos aguentará ser chefe. Domingo se lamenta por ter sido demitido. Gina descobre que seu pai demitiu Domingo e Pedro e fica furiosa. Gina reclama com o pai por sua atitude e diz que como se reconciliará com Pedro se ele não estiver na mecânica. Nelson percebe que a filha não tem dignidade. Gina assume que não tem dignidade. Nelson diz que a filha está louca e que precisa de ajuda psiquiátrica. Gina jura ao pai que se casará com Pedro. Depois, Gina vai à casa de Esther e diz que não concordou com a atitude de seu pai em demitir Pedro e muito menos Domingo. Gina diz a Esther que fará Nelson readmitir Pedro e Domingo. Esther agradece Gina. Gina pede que Esther a ajude a voltar com Pedro. Esther diz que as decisões de Pedro são dele e que ela não se mete. Gina diz que não vai esquecer Pedro. Helena continua distante de Ernesto. Ernesto pega o celular de Helena e vê que Pedro não enviou mensagens a ela. Pedro lamenta a Domingo a demissão dele. Domingo diz ao filho que jamais perdoará Nelson por ter insultado ele. Pai e filho se abraçam. Domingo diz a Esther e Pedro que tomou 2 cervejas e já se sentiu mal. Augusto diz a Gina que não parou de pensar nela nem um só minuto.
Gina o despreza. Gina manda Augusto lhe contar tudo sobre Pedro e a manter informada. Augusto se recusa a ajudá-la e diz que a ama. Gina diz que isso é uma estupidez e que eles não teve nada e manda ele ir embora de sua casa. Andréia liga para Gabriela e diz que fez amizade com um casal. Gente, essa cena é hilária. A Andréia não viajou coisa nenhuma e é ela que está escondida na mansão das filhas e que anda fazendo os barulhos estranhos pela casa. Horácio comprou um apartamento para ele e Mônica viverem. Nelson diz a Gina que lhe parte o coração vê-la daquele jeito. Gina diz que ninguém a ama. Nelson diz que ela é o brilho de seus olhos. Gina pergunta então por que ele então não cumpre o seu desejo. Nelson diz que isso não tem cabimento. Ela diz que então prefere não viver. Nelson pede que a filha se esqueça de Pedro. Rosa convida Samuel para tomarem café para conversarem sobre eles. Samuel rejeita Rosa e diz que ela o magoou com suas palavras. Rosa pergunta se foi por culpa de Gabriela. Samuel diz que não. Ele não volta com Rosa e ela se chateia. Ernesto se recorda de sua infância quando brincava com alguns carrinhos e Isabel o repreendia. Ernesto diz ao filho que eles poderiam viver ali. Nicolas diz ao pai que só queria morar ali se seus amigos e sua família fossem para lá. Nicolas prefere voltar para o México e lembra Ernesto de sua promessa de quando voltarem ele ver Pedro. Ernesto se zanga. Nelson diz a Rosa que Gina está deprimida. Rosa vê que Gina não está deprimida coisíssima nenhuma. Rosa diz a Gina que não se reconciliou com Samuel. Gina diz que ela deveria ter voltado com ele, pois seria sua chance de reconquistar Pedro. Rosa diz a Gina que ela é uma egoísta. Gina pede desculpas à amiga. Esther diz a Domingo que ele deve estar com o nível de glicose alto no sangue. Domingo diz a Esther que foi injusto o que Nelson fez com ele. Ernesto pede perdão a Helena por ter tentado se envolver à força com ela. Helena o perdoa, mas pede um tempo para se envolverem. Helena diz a Ernesto que ele está muito agressivo e seu comportamento está estranho. Ernesto pede que a esposa durma com ele e ela aceita. Nelson pergunta a Gina se ela quer viajar para se distrair. Gina diz que se ele readmitisse Pedro e Domingo, a faria feliz. Nelson concorda e se mantém firme em sua decisão. Andréia pega comida da geladeira de sua casa e se esconde ao ver Irene vindo da cozinha. Quando Irene sai, Andréia pega a comida. Horácio diz a Domingo que eles dois torcem para o mesmo time.